que ela seja usada para trazer a Tua palavra e que os corações aqui, Senhor, sejam terra fértil, Pai, para a semente do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Graças a Deus a igreja cheia de novo. Dessa vez mais misto que no fim de semana passado, que tinha muitas mulheres, os homens estavam num acampamento. E eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês aquilo que Deus tem falado no nosso coração. Amém? Dia de festa, dia dos pais, e a primeira coisa que vem à nossa mente é que hoje a gente está comemorando o dia do nosso Deus, porque Deus é o nosso Pai. Deus é aquele que nos deu a vida, que soprou sobre nós o seu Espírito, e através dele nós recebemos a oportunidade de estarmos aqui e de refletirmos aquilo que Ele espera que a gente reflita, que é a luz dele. Deus fez muitas coisas por nós, nos deu o Filho mais velho para morrer por nós, e assim, através de Jesus, que salvação. Oi. Oi, aí, pronto. E quando Deus nos fez, Ele nos mandou ser fecundos. E em diversas outras passagens bíblicas, o Senhor trata conosco através da nossa prosperidade, através da nossa frutificação. Nós temos a graça de frutificarmos em diversas áreas da nossa vida. Podemos ser fecundos profissionalmente, podemos ter muitos amigos, mas eu queria aqui hoje chamar a atenção para um tipo de fruto que o Senhor nos deu a honra de conceder, que são os nossos filhos. E para isso eu quero falar para os pais. Eu tenho certeza que toda palavra que Deus coloca no nosso coração, Ele também nos dá a honra de adaptarmos as circunstâncias que a gente tem vivido. Então eu sei que essa palavra vai falar com você, mulher, assim como falou comigo. Mas como a semana passada a gente falou para as mulheres, hoje a gente vai falar para os pais. E se você ainda não tem filho, você vai ser pai. Seja de um filho biológico, seja de um filho espiritual, seja daquilo que o Senhor fez você frutificar em nome de Jesus. Amém? Vai ser uma palavra rapidinha, mas eu espero que o Senhor faça ela frutificar no seu coração. Vamos a Lucas 8, versículo 40. Eu vou começar a ler, que é uma palavra um pouquinho mais extensa, mas quem puder acompanhando a sua Bíblia, Lucas 8, a partir do versículo 40. O pedido de Jairo. Irmãos, prestem atenção à situação desse pai. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma única filha de 12 anos que estava à morte. A cura de uma mulher enferma. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Agora a gente volta para Jairo. A ressurreição da filha de Jairo. Ainda nesse contexto, tá, gente? Ele saiu para atravessar a cidade para encontrar a filha de Jairo. No meio do caminho, a mulher hemorrágica aproximou-se de Jesus. Agora ele vai dar sequência ao seu intento. Falava ele ainda quando veio uma mulher, uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, Jairo, dizendo: tua filha já está morta.
não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Essa é a palavra que a gente vai compartilhar algumas reflexões hoje. Eu peço licença para fazer mais uma oração, amém? Senhor, Pai, que não sejamos nós, que seja o Seu Espírito conversando, Senhor, com o nosso coração. Que em nome de Jesus o Senhor tenha liberdade em nosso meio e possa falar a cada um dos Teus filhos aquilo que precisa ser falado, Senhor. E que haja, Senhor, sensibilidade para ouvir a Sua voz, Pai. Deus, que os Seus filhos sejam tocados assim como eu fui, e que em nome de Jesus hoje seja um dia de mudança. Um dia, Senhor, em que nós, Pai, compreendamos, Pai, aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, só de pensar a situação desse pai ontem, eu confesso que eu me emocionei. Me emocionei por imaginar que Jairo, que era o chefe da sinagoga, que era o templo que havia naquele local, devia esbarrar com Jesus. Jesus frequentava sinagogas, ele era de origem judia. Jairo era um homem atarefado, um homem que cuidava da organização do templo, mas ele precisou ter sensibilidade para entender que a casa dele precisava de socorro. Isso revela para nós uma circunstância que merece a nossa atenção. Mesmo quando a gente está envolvido com as coisas de Deus, a gente não pode perder o foco da nossa casa, porque a nossa família é o nosso primeiro ministério. E Jairo teve essa sensibilidade de entender que ele precisava cuidar da filha dele. Mas olha só o que tocou assim, que foi surpreendente para mim. Apesar dele ter um relacionamento provavelmente até frequente com Jesus no templo, só tinha um jeito dele salvar a vida da filha: se ele levasse Jesus até a casa dele. É na nossa casa que o Senhor quer fazer um milagre. Deus precisa ser convidado para estar conosco. Ele poderia ter determinado essa cura à distância, assim como ele fez no outro milagre com a filha do centurião? Claro que sim. Mas através dessa palavra, Deus quer falar ao nosso coração que a gente precisa entender que a presença de Jesus na nossa família ela não pode ser transigida com a presença de Jesus em outros lugares da nossa vida. Ele tem que estar lá, no seio da nossa casa, porque só assim a gente tem condições de verdadeiramente receber a cura que Ele tem para a nossa casa. Amém? E outra coisa que chamou muito a minha atenção, o fato de que essa filha era uma filha única, de 12 anos. A palavra fez questão de destacar isso. E eu fiquei pensando hoje, quantos filhos únicos nós temos em casa, mesmo com vários filhos? Meus irmãos, vocês já perceberam que as correrias da vida e as circunstâncias que a tecnologia nos proporcionou nos isolam dentro da nossa casa? Que às vezes os nossos filhos, mesmo 2, 3, 4, podem se sentir assim como a filha de Jairo, uma filha única, uma filha que não tem alguém que possa corresponder com ela. E por que aos 12 anos? Será que o Senhor, na sua imensa pedagogia, nos quis dizer que aos 12 anos as mortes espirituais batem a porta da nossa casa? O período da adolescência é um período crítico. E eu creio que se a gente não estiver atento ao que os nossos filhos estão sentindo nos seus isolamentos, a gente pode permitir que eles sejam alvo dessa morte.
Mas como Jairo fez, que a gente tenha sensibilidade de convidar Jesus a encontrar esse filho que está nesse isolamento. Como Jairo fez, que a gente possa compreender que a presença de outras pessoas ao nosso redor não é capaz, pura e simplesmente, de estabelecer vínculos, se a gente não tomar a atitude de estar perto de coração. Que a gente possa tomar essa decisão que Jairo teve, de estancar essa morte espiritual que às vezes assola a nossa casa, amém? E ele se prostrou aos pés de Jesus. Ele suplicou que o mestre fosse sem demora para sua casa, porque a sua filha estava na iminência de morrer. Meus irmãos, eu não consigo nem me imaginar uma situação dessa. De falar, Senhor, vem rápido, porque meu filho precisa do seu socorro. Não pode esperar, tem que ser agora. E sabe o que aconteceu? Jesus foi e foi interrompido por uma mulher que também precisava de milagres. Meus irmãos, vocês já perceberam que às vezes a gente ora, se prostra, se coloca à disposição do Senhor e parece que Jesus não está se preocupando com os nossos problemas? Parece que Ele está se preocupando em resolver o problema de quem está perto da gente, mas não está ouvindo a nossa oração? Mas o que essa palavra falou comigo, e que em nome de Jesus ela fale ao seu coração também, às vezes o silêncio do Senhor é para que o milagre dele seja ainda maior na nossa vida, para que a gente possa ter mais ainda certeza do Senhor em quem a gente confia. A organização desse texto bíblico mostra claramente que esse processo de milagre foi interrompido. E Jesus sabia disso. Jesus parou para conversar com aquela mulher. Será que ele não se deu conta de que era emergencial? De que o senso de urgência do pai estava clamando? O pai havia se ajoelhado, havia se prostrado. Mas Jesus parou para atender outro irmão. E esse parar também é um milagre em nossas vidas. É aí que a gente vai continuar no exercício da nossa fé. Porque a gente acredita em um Deus que é o dono do tempo. É o Senhor de todas as coisas. Jesus sabe a hora de caminhar e Jesus sabe a hora de parar. E é às vezes na hora de parar que Ele vem com uma solução que a gente jamais seria capaz de entender, amém? Então foi nesse contexto que Jairo precisou ter ainda mais fé, porque Jesus iria com ele e chegaria a tempo, mesmo que parecesse que ele só estava preocupado com as demandas da multidão. Que a gente mantenha um foco nisso. Se o seu coração clama por socorro, mantenha um foco nisso. Creia que Jesus vai chegar no tempo certo. Não importa onde Jesus pare, nem importa com quem Jesus fale, não importa se Jesus ainda não se dirigiu a alguma palavra a você, o que importa é que Ele está contigo. E que apesar de todas as circunstâncias, esse momento vai chegar breve e Ele vai revelar o poder dele na nossa vida, amém? Amém. E foi nesse contexto de angústia em que essa mulher parou e Jesus foi dar ouvidos a essa mulher que também viveu um milagre maravilhoso, uma cura que ela esperava há 12 anos, que então a notícia chegou. Jairo, não precisa mais não, meu irmão. Você saiu para buscar socorro, não chegou, sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. O socorro fez uma escala, tinha uma conexão. Não precisa mais incomodar o mestre. Meus irmãos, quantas vezes as pessoas que a gente ama, as pessoas que estão perto de nós, sem querer, nos lançam essa palavra de desistência daquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida. Como se falasse, guarda a sua energia, que o que tinha que ser feito já acabou. Isso é triste demais. Mas eu peço a vocês, assim como eu fiz uma reflexão, e será que essa voz vem da minha boca? Será, Senhor, que em algum momento da minha vida fui eu essa pessoa que desencorajei meu irmão, que disse para ele, não precisa mais correr, porque o seu milagre não vai mais acontecer. Que em nome de Jesus, o Senhor tenha misericórdia de nós
Porque num momento crucial de dor, a palavra que esse homem escutou foi: não incomode mais o mestre. Mas sabe o que Jairo fez? Pranteando, chorando, a palavra usa, a Bíblia usa a palavra prantear. Pranteando, Jairo falou: vamos seguir viagem. Aconteça o que acontecer, eu quero Jesus na minha casa. É para lá que ele vai, porque é lá que o Senhor vai derramar sobre a minha casa a cura que eu busco. E foi nesse contexto que Jesus derramou sobre Jairo, se dirigindo a ele, conforme diz a Bíblia. Pode ter dito outras palavras antes, mas essa foi a que teve relevância, porque foi a que constou aqui: não temas, crê somente e ela será salva. Em todo esse contexto de caminhada, de pranto, de choro, a Bíblia não retrata nenhuma palavra de Jesus para Jairo. Essa foi a primeira. Então, durante um tempo de silêncio, o que Jesus disse foi: não tenha medo, porque ela será salva. Esse é um recado importante para nós. Nós estamos chamando Jesus para que Ele nos dê uma bênção física, uma cura do corpo, às vezes uma cura da alma, mas o que Jesus quer fazer na nossa casa é nos trazer a salvação. Essa foi a palavra de Jesus. Não tenha medo, eu não estou indo lá só trazer a vida à sua filha, eu estou indo entregar a vocês a salvação, o conhecimento eterno do Senhor, essa morada eterna de alegria, uma nova consciência, uma consciência de um Deus que não se atrasa, um Deus que não testa a nossa fé, que não sente prazer no nosso desespero, que não quer nos castigar, mas um Deus que chega no momento exato para nos conceder aquilo que a gente tanto busca, amém? E assim foi. E quando eles chegaram na casa, Jairo viu a sua filha. Ele viu a sua filha morta, pranteando, chorando, desesperado. Ele viu uma filha morta. Mas Jesus viu uma menina dormindo. Pais, às vezes a gente precisa enxergar os nossos filhos como Jesus vê, porque os nossos olhos são limitados. Às vezes a gente enxerga uma criança desobediente, mas Jesus vê uma criança carente pedindo socorro. Às vezes a gente enxerga um adolescente rebelde, mas Jesus enxerga um adolescente que precisa de ensino, que precisa de amor, que precisa de cuidado. Quantas vezes a gente se fixa naquilo que os nossos olhos físicos são capazes de enxergar, mas o que Jesus quer é que a gente possa enxergar além disso. E eu peço em nome de Jesus que Deus derrame nos nossos corações essa fé de enxergar como Ele quer que a gente enxergue. Que nós possamos enxergar filhos perfeitos, apesar dos seus defeitos, porque a perfeição não está nos seus defeitos. A perfeição está na presença de Cristo na vida dos nossos filhos. E a gente enxergue filhos acabados, como Jesus enxergou uma criança que dormia e ela estava morta. E quando Jairo disse: eu creio que ela está dormindo. Jesus disse: eu creio que ela está dormindo, ela está somente dormindo. Zombaram de Jesus, riram de Jesus. Aqueles que choravam riram de Jesus. E assim é conosco. Se riram de Jesus, vocês acham que não vão rir da gente? Quando a gente enxerga algo que é espiritual na vida das pessoas que a gente ama, na vida dos nossos frutos, muitas pessoas zombam da gente por não terem a mesma fé que a gente tem. Mas louvado seja o nome do Senhor, que permitiu que os seus filhos conseguissem realizar aqui tudo o que Ele mesmo sonhou, cumprisse todos os propósitos que Ele mesmo teve, em nome de Jesus. Que a gente não foque naquilo que os nossos olhos sejam capazes de ver, mas que a gente foque naquilo que Jesus é capaz de enxergar nas nossas vidas, amém?
correndo que ainda tem mais festa. Mas eu já vou me encaminhando para o final. E quero voltar a fazer uma leitura aqui breve. Quando Jesus encontrou aquela menina dormindo, ele disse, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta, menina, levanta-te. Talita cumi. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou. E ele mandou que todos lhe dessem de comer. Meus irmãos, esse versículo tem uma profundidade espiritual tão grande. Deus falou tanto comigo nesse versículo que eu acho que a gente poderia passar uma manhã inteira falando só sobre esse versículo. Quando Jesus tomou-a pela mão e determinou que ela ficasse de pé, algo foi necessário. Foi necessário que o Espírito voltasse. É o Espírito que nos mantém de pé. Amém. Sem Espírito, sem o Espírito de Deus, até a Bíblia é uma heresia. É um livro histórico que conta a história de um povo. Mas com o Espírito, a Bíblia é a nossa história. A história dos filhos de Deus. Quando a gente enxerga um filho tendo um problema, quando a gente enxerga um irmão tendo um problema, quando os nossos frutos não deu certo, meu irmão, se o seu filho tem um problema na escola, tem um problema no casamento, se os seus filhos têm um problema de relacionamento com os amigos, ore para que o Espírito volte. Não adianta corrigir sem o Espírito. Vamos gastar a nossa energia. Vamos sacrificar as nossas crianças, as nossas relações. É o Espírito que traz vida. É a presença de Deus na vida daquela pessoa que vai fazer ela ficar em pé. Márcio já teve a oportunidade de pregar aqui sobre o Vale dos Ossos Secos. E quando Ezequiel viu aquele exército de ossos se tornando num exército de gente, foi necessário que Deus determinasse sobre o Espírito. Porque às vezes somos pessoas em pé, sem a visão do Senhor e sem Espírito. Não há ensinamento que glorifique o nome do Senhor, amém? Então, às vezes, a gente vê os nossos filhos em algumas circunstâncias de dor. Ore para que o Espírito volte. Porque com o Espírito a gente tem uma palavra que pode edificar a vida do nosso filho. Só com o Espírito a gente pode revelar que ele pode ficar de pé, amém? Isso serve para todos os filhos que a gente tem. Os filhos do serviço, os filhos espirituais, os nossos projetos, tudo aquilo que o Senhor nos mandou frutificar. Que nós possamos colocar o Espírito nessas coisas, para que elas fiquem de pé. E depois disso, Jesus disse, ficou de pé? Deem alimento para ela. Por que Jesus mandou dar comida para ela? Que tipo de comida que vocês acham que os pais precisam dar aos filhos? O Senhor que trouxe de volta a vida não poderia fazê-la plena? Por que Jesus que a ressuscitou não já ressuscitou com a barriga cheia? Satisfeita no Espírito? Porque há algo que está nas nossas mãos. A provisão material, a provisão emocional, a provisão espiritual dos nossos filhos. Somos nós. São vocês, pais, que precisam entregar. A palavra coloca o Senhor, o homem, como o sacerdote do seu lar. Incumbe ao homem a responsabilidade de levar Jesus para a sua casa. Jairo nos mostrou aqui. Enquanto a mãe cuidava do filho, foi Jairo que foi buscar socorro. A palavra derrama sobre vocês, homens, essa honra, essa oportunidade de dar o alimento que o seu filho precisa. E Jesus foi muito claro, eu a trouxe a volta à vida, trouxe o Espírito de volta, mas a vocês incumbe o dar de comer. A vocês incumbe
incumbe o cuidado. O banho, o alimento espiritual, o afago, o acolhimento, e mais do que isso, meus irmãos, o alimento do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra também tem diversos versículos bíblicos que nos mandam comer desse rolo. Essa é a frase que a Bíblia usa: comer desse rolo. Esse é o alimento da nossa essência, é o alimento do nosso DNA espiritual. Sem esse Espírito a gente não fica de pé. E para que ele fique de pé, a gente precisa se alimentar da Bíblia. Pais, vocês precisam oferecer esse alimento aos seus filhos. Esse é o maior legado que vocês podem deixar. Seus filhos precisam comer dessa palavra, para que eles possam se manter de pé diante de tantas circunstâncias que assolam a nossa vida, diante de tantas mortes espirituais que rondam as nossas crianças. Uma criança de 12 anos, e foi o pai que foi trazer Jesus para casa, e foi o pai que foi oferecer comida a essa criança, na frente de Jesus, que poderia dar todo o suprimento que essa criança precisaria para o resto da vida. Jesus delegou a nós essa responsabilidade, amém? Eu gostaria de finalizar aqui com vocês, exatamente no tempo. 5 minutinhos. O que diz em Apocalipse a respeito disso? Apocalipse 10, de 8 a 11. João disse assim, isso aqui é uma experiência de João. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está de pé sobre o mar e sobre a terra. Esse livrinho aberto aqui, E eu fui ao anjo, dizendo-lhe: